Aleluia. Vamos agora ao momento da palavra do Senhor, celebrarmos ao Senhor, falarmos coisas grandes e tremendas, assim como já começou o culto, você tem sido e está sendo abençoado pelo Senhor. Então vamos dar graças ao Senhor por isso, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós estamos muito felizes por isso, estamos alegres por estarmos aqui, mesmo diante dessa situação adversa, o Senhor tem trabalhado com cada um de nós. Então você que está aí no seu lar, prepare a sua Bíblia, teremos um momento aqui de celebração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos perante ao Senhor, mesmo em meio a todas essas adversidades, Pai. Nós oramos em nome de Jesus para que a bênção do Senhor, ela se complete em nossas vidas. Se Tu, Senhor Deus, exaltado, glorificado, magnificado, Pai. Porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem sobre si todo o controle, sobre toda a situação, e grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós estamos alegres, estamos felizes por isto, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te damos graças em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o reino. Abra sua Bíblia em Mateus 4,17. Vamos falar sobre o reino dos céus. Mateus 4,17 diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o Senhor fala isso, Ele já está vindo da provação, está vindo do deserto, onde Ele foi testado, onde Ele foi tentado pelo diabo, e Ele já havia vencido essa etapa. Então Deus ali havia cumprido uma tabela, no sentido de que o princípio do reinado começou. Então Jesus Cristo já trazia sobre si o reinado. Então Ele chama o povo para o arrependimento. Ele chama o povo porque é chegado o reino de Deus. E quando nós falamos sobre arrependimento, tem 3 pontos principais que, na verdade, Jesus Cristo está dizendo quando Ele fala do reino de Deus. Ele mostra que arrepender é mudar o modo de pensar. Arrepender é mudar o modo de pensar. E outro fato é que Ele estava dizendo que a cultura de Deus, na introdução a gente fala isso, que a cultura de Deus estava chegando sobre a terra. Então, e outro fato é que se a cultura de Deus está chegando sobre a terra, quer dizer que o rei dita as regras deste reino. Então, a partir dali, nós vemos que Jesus Cristo está chamando para o arrependimento, está dizendo que é chegada a cultura de Deus na terra, e Ele está dizendo que a partir de agora, o rei vai começar a mostrar as regras do jogo, porque o reinado de Deus chegou. Aí quando nós voltamos e vemos Mateus 4,17, nós entendemos que arrependimento é mudar o jeito de pensar.
Então, se nós transliterarmos Mateus 4,17, Jesus Cristo vai estar dizendo: mudem o seu modo de pensar, porque a partir de agora é chegado a todos vocês o reino dos céus. Então o reino dos céus chegou. Agora você deverá mudar o seu jeito de pensar, porque o jeito de pensar a partir de agora pertence ao rei. Quando nós estudamos reinado, nós aprendemos isso. Nós entendemos que num sistema de reinado, quem dita as regras do sistema é o rei. Como nós vivemos num país onde nós temos presidente e não rei, temos até o rei do Brasil representativo que vem no histórico de Israel, mas ele representa, mas o nosso sistema é um sistema socialista. Então nós temos presidentes, elegemos presidentes, mas é necessário nós aprendermos sobre reinado, para fazer um estudo sobre o reino dos céus, para entender o que Deus estava dizendo. Eu aprendi muita coisa sobre reinado, e um dos princípios básicos é que num sistema de reinado, o rei é que dita as regras do reino. O rei é que fala: a partir de agora as coisas serão conforme os decretos publicados por mim. Então Jesus Cristo estava antecedendo, antes da morte dele, demonstrando que depois da morte ele já iria ser coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vivemos num sistema de reinado, e isso é muito importante. E quando nós entendemos isso, nós passamos a usufruir de uma maneira plena aquilo que o Senhor tem para nós. Nós começamos a entender que não basta apenas termos ou estarmos no reinado, nós devemos entender e respeitar os princípios deste reinado. Baseado nisso, eu coloquei algumas características do reino dos céus. E essas características, elas demonstram o quão o Senhor trabalha conosco. A primeira delas é que num sistema de reinado, gera 100% da dependência de Deus, ou da dependência do rei. Aí nós temos esse versículo. Quando nós lemos todos os versículos, nós vamos perceber isso. Diz assim, ó: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Jesus Cristo, no contexto que acontece esta palavra, Jesus Cristo estava abençoando as crianças. E as crianças, no verso 13, os discípulos impediam as crianças de chegarem até Jesus. Daí, no verso 14, é onde Jesus Cristo diz que é necessário deixar as crianças ir até Ele, porque delas é o reino do céu, pertence a elas. Por que isso? Porque as crianças são 100% dependentes, elas precisam das pessoas para cuidar dela. Assim é também um entendimento em relação à característica do reino. Uma vez que nós entramos no reinado do Senhor, nós devemos ficar 100% dependentes de Deus. Se nós não nos comportarmos conforme uma criança, nós teremos problemas sérios em termos de dependência. Então, por isso é que ele diz, um dos critérios para usufruirmos as coisas grandes de Deus é dependermos 100% de Deus como uma criança, porque para as crianças pertence a elas o reino dos céus. Então, estas crianças, elas são o quê? Dependentes. Nós precisamos depender, somos inocentes. É necessário, para usufruirmos das coisas de Deus, de sermos inocentes
no buscar, sermos inocentes no receber. Em Marcos, no capítulo 10, 15, ele diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que é receber o reino de Deus como uma criança? Receber de modo inocente, receber de 100% dependente de Deus. Muitas vezes nós não obtivemos ou não obtemos o máximo porque nós deixamos de ser dependentes, não nos comportamos como criança. Então, uma das coisas para se cumprir em nossas vidas é exatamente isso. Outro fato que gera 100% de dependência a Deus está em Mateus 7:21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesta passagem, ele estava falando sobre os falsos profetas. Então ele diz o seguinte, que era para acautelar, para a gente ficar cabreiro, ficar preocupado, ficar de olho nos falsos profetas. Por quê? E pelo fruto nós conheceríamos o padrão de comportamento dele. Porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Por que não entrará? Porque não exerce o princípio da obediência. Então, a dependência de Deus está no princípio da obediência. Muitas pessoas, igual a passagem diz, que elas vão dizer assim, eu fiz isso para o Senhor, fiz isso para o Senhor, fiz aquilo, mas não obedeceram, não exerceram a obediência. Então, uma das dependências em relação ao reino de Deus é obediência. Você depender 100% de Deus é obedecer aquilo que o Senhor está nos dizendo. Então, tanto é que na passagem ele diz, eu não vos conheço. Não vos conheço porque até fizeram coisas para o reino, mas não obedeceram aquilo que Deus estava querendo dizer. Não fizeram o que Deus determinou para que fosse feito. Esse ponto ele é extremamente importante no seguinte sentido, se você obedece, você está fazendo a vontade do Senhor. Então, se você obedece, você está no contexto de dependência do Senhor. Esse é o ponto-chave, depender do Senhor. Outra coisa, ele mostra que o reino dos céus é tomado com força e violência espiritual. Então, isto também é uma característica para entrarmos no reino dos céus. Diz assim, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Esse contexto que ele está dizendo isso, é na hora que ele está dando testemunho de João Batista. Então ele está mostrando que João Batista, ele está fazendo ali e falando sobre a vida de João Batista. Tanto é que no verso 11, pouco antes, ele diz que entre os profetas, o maior é João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Então, ele demonstra que o corte, a linha de corte para todos os profetas, está em João Batista. Por que João Batista foi o maior profeta? Porque João Batista foi o único dentre todos os profetas que conseguiu vislumbrar o rei. Ele viu o rei. Por isso é que da prisão, ele pergunta, ele manda perguntar se Jesus Cristo era realmente Jesus. Ele queria ter a certeza. Então, não existiu um profeta maior, porque de todos os profetas, eles profetizavam que viria um rei. Mas João, além de profetizar que viria um rei, ele também disse, ele conseguiu ver o rei. Então, João Batista é o testemunho da mudança de reinado. Na realidade, ali, naquela passagem entre João Batista e Jesus, está acontecendo uma entrega,
uma devolutiva, uma mudança de sistema, uma nova aliança, igual o pastor Márcio vai celebrar a ceia aqui para a gente hoje. Então, é exatamente em João Batista. Por isso que Jesus Cristo diz que não existiu profeta maior do que ele. Mas, por um outro lado, ele fala que o menor no reino dos céus seria maior do que João Batista. Por que isso? Porque a partir de agora, uma vez recebendo a Jesus, nós estaremos recebendo o Rei dos Reis. Então, nós nos tornamos maior porque todo o reinado de Deus está em nós. Não maior como pessoa, mas o potencial de Deus fora depositado para cada um de nós. Então, por isso nós somos maiores do que João Batista. Porque o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. Por que isso? Porque a partir de agora, nós recebemos em nosso coração o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a partir de agora, nós podemos viver o reinado. E João Batista pôde apenas ver o rei. Ele profetizou sobre o rei, mas apenas pôde ver. E diz assim, que desde a época de João Batista, o reino é tomado pela força. Você só consegue apoderar do reino dos céus através da força. E não mudou. E não mudou. Tomar o reino do céu pela força nos dias atuais é orar. Então essa violência que ele está falando não é uma violência de passeata, uma violência de você querer buscar as coisas de Deus através de protesto e manifestação. Você vai conseguir pela força, porque tudo se discerne espiritualmente. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando discernimento espiritual, para você fazer com que o reino de Deus venha sobre a sua vida e a vontade do Senhor seja feita na sua casa, é necessário que o reino de Deus seja tomado à força. Como você toma? Você toma através de oração, através de súplica, através de jejum. Então, tomar o reino de Deus à força é isso. É você discordar das situações de pecado que nós passamos nos dias de hoje. Então, quando você concorda com aquilo que o mundo está fazendo, você não está buscando a bravura de obter o reino. Aí, por isso é que é necessário que a gente jejue, que a gente ore pelas situações que está acontecendo. Aí, a partir daí, você está manifestando para que o reino de Deus seja tomado à força. Então, essa força, essa violência, é uma violência espiritual. Mas tem pessoas que elas querem viver o reino de Deus, mas nem oram, não jejuam, não buscam, não leem a Bíblia. Aí fica no estado superficial daquilo que Deus quer. É necessário você entender e passar a buscar, passar a incomodar. João Batista, ele era um homem que incomodava com as coisas erradas. E muitas vezes, nós como cristãos, estamos concordando com as coisas erradas. Nós devemos buscar ao Senhor, devemos nos incomodar e incomodar a outros pelo fato de estarem procedendo errado. Aí nós traremos o reino de Deus para a terra. Nós estaremos tomando ele à força, brigando, trabalhando para que o reino de Deus seja manifestado. Depois, um outro ponto é que o reino, ele exige e exigirá prestações de contas. O reino, ele exige e exigirá prestações de contas. Diz assim o versículo Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então, este rei,
ele exigiu dos seus servos a prestação de conta. Aqui é aquela parábola do credor incompassivo. Então, o que acontece? Para você ter a vida do reino, é necessário que você preste contas a Deus, que você entregue a Deus e entenda que hoje você presta contas e daqui a um tempo também prestará contas de uma só vez. Então, o nosso proceder aqui, ele é extremamente importante nós compreendermos isso para termos uma vida do reino. As pessoas, elas às vezes não entendem. Nessa passagem, no contexto do credor incompassivo, o rei, ele perdoa uma dívida muito alta do seu servo. Depois, um conservo deste servo que teve a dívida perdoada, ele reclama desse conservo e joga esse conservo na prisão e também os seus familiares. Aí o rei fica sabendo e manda chamar novamente aquele servo que ele perdoou uma dívida maior e entrega este servo para os verdugos para ser castigado. Então ele perdoa e depois fica sabendo que aquele servo não perdoou uma dívida muito menor do seu conservo. O que nós aprendemos em relação a isso que Jesus Cristo está comparando o reino dos céus? Nós tivemos as nossas dívidas, os nossos pecados, todos perdoados por Jesus. Então hoje não é direito nosso nós deixarmos de perdoar outras pessoas. Por quê? As dívidas que outras pessoas estarão conosco, ela é muito menor do que aquilo que o rei fez para a gente. Toda a nossa dívida, a cédula, aquilo que era contra nós, fora rasgado. Então a promissória que nós iríamos para o inferno, fora rasgado. De semelhante modo, para termos uma vida do reino, nós precisamos então nos sujeitarmos e perdoarmos questões menores. Nós não podemos fazer com que as pessoas sejam oprimidas pela nossa falta de perdão. Porque qualquer coisa que aconteça, por mais que você tenha sido prejudicado por outra pessoa, isso é muito menor do que o que Jesus Cristo fez por nós. Aí, neste dia, será medido, assim Deus fará conosco, é o que fala o verso 35. Se não perdoarmos cada um a nosso irmão. E tem uma versão que fala assim, se não perdoarmos a cada um no íntimo. No íntimo quer dizer o quê? No coração. Não é apenas da boca para fora. É eu dizer que realmente eu perdoei porque eu tenho uma noção maior. Muitas pessoas estão deixando de viver esta vida do reino porque entendem pouco sobre perdão. Elas não percebem que deveriam perdoar as outras pessoas para que o reino impere na vida dela, para que ela possa ter uma vida de reinado e o Senhor possa trabalhar, o Senhor possa fazer as coisas grandes na vida dela. É necessário nós termos esse entendimento. Se o Senhor nos perdoou por algo muito maior, é necessário nós voltarmos e entendermos, mesmo que sejamos prejudicados, nós perdoarmos essas pessoas. Então perdoe para que a vida do reino seja exercida em você. Viva conforme as características e os padrões do reino. Quando o Senhor nos chamou, Ele chamou a gente no sentido igualitário. Nós somos iguais a Jesus. Quando a Bíblia diz, Rei dos Reis, é na verdade que Jesus Cristo sendo Rei, Ele nos colocou neste mundo também como reis. Não é rei
daqueles reis que nós vemos por aí na vida terrena, não. Ali diz, Rei dos reis, Ele é rei sobre nós. Então eu sou rei, pastor Nelson é rei, todos nós somos reis. Então Jesus Cristo, Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, por que Ele fez isso? Porque Ele igualou o reino. Já que nós recebemos, vamos falar isso na escola bíblica daqui a pouco, a autoridade para exercermos, para trazermos o reino para essa terra, Ele de antemão já nos colocou como reis. Então, você é rei porque você recebeu o espírito de rei. Você é rei porque o seu sangue foi trocado e agora você tem sangue de rei. Então todos nós somos reis. Jesus Cristo, Ele é Rei dos reis. Por isso que nós, como rei, devemos proceder assim como o rei maior, como o rei de todos os reis, procedeu conosco, perdoou as dívidas. Muitos estão presos porque não conseguem perdoar as dívidas. Aí não está usufruindo o máximo que Deus tem. Devamos nos comportar assim. Outro fato que exige prestação de contas, está em Mateus 25:1. Mateus 25:1 fala assim, então o rei do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, vai exigir prestação de conta no sentido de, esse aqui é a parábola das 10 virgens, mostra das 5 prudentes e as 5 nésias. Virgens nésias eram virgens ignorantes. Elas ignoraram, o conceito de nésia é isto, é ignorante. Elas ignoraram o que poderia acontecer. Nós temos vários, percebam, todas são virgens. Todos nós somos virgens indo ao encontro do Senhor, mas muitos estão ignorando. O que elas ignoraram? As prudentes, elas levaram além da lâmpada, é o que a Bíblia diz, no verso 4, fala que as prudentes levaram as lâmpadas. Então todas as virgens têm lâmpadas, todos nós temos a lâmpada do Senhor em nós, mas 5 delas, além da lâmpada, elas levaram também azeite extra. O que está mostrando em relação à questão da semelhança do reino dos céus? Que nós devemos, nesta vida, caminharmos em direção ao Senhor, porque o azeite representa a sustentação da lâmpada, representa que nós devemos ter uma vida de unção, uma vida de entrega para o Senhor, e a unção tem que permanecer em nós. Então não é apenas ter a lâmpada, não é apenas ser salvo, é fazer com que a unção, com que você carregue algo, que quando o Senhor aparecer, quando deu meia-noite, o noivo apareceu. E aí, ele só pôde ir ao encontro dele, aquelas que tinham como iluminar para chegar onde ele estava. Muitos estão ignorantes, não estão buscando a unção do Senhor, e quando o Senhor vier, não vai conseguir achá-lo, por causa da situação de faltar azeite, de faltar unção. Então o reino dos céus também é semelhante a isto. O reino dos céus também demonstra isso. Outra coisa, está em Mateus 13:24, que é um processo de semeadura. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui é a parábola do joio e do trigo. Isso também é importante nós aprendermos, porque o Senhor, o dono do campo, quando é dito isso para ele, ele diz assim, foi o inimigo que plantou o joio. O que acontece? A Bíblia fala que este reino esse reino terreno, pertence a Satanás.
Então, o reino terreno não é do Senhor. O Senhor ganhou um reino muito maior. Então, nós estamos aqui em tempos provisórios. Quem é o joio? Aquilo que o inimigo planta. Então, o inimigo planta divisão, planta briga, planta tudo. Aí nós temos que aprender a conviver com isso. Como é que você convive? Usando as armas e trazendo o reino espiritual. Eu acho super interessante. Às vezes, quando eu passo perto de uma confusão na rua, eu estou vendo que está acontecendo uma confusão, de longe eu ergo a minha mão e digo: Senhor, que traga paz para aquela situação. Automaticamente existe a mudança. Então, onde tem divisão, onde tem joio, você pode levar paz, você pode trazer trigo. Não será mudado enquanto não houver a colheita. Por isso é que a Bíblia fala que aquele que faz o mal, que continue fazendo o mal. Aquele que faz o bem, que continue fazendo o bem. Porque no dia que o Senhor vier, Ele fará essa separação. Então, o que você tem que fazer? Continuar adorando ao Senhor, buscando ao Senhor e consciente que tudo aquilo que foi implantado como mal será queimado e o Senhor nos recolherá no celeiro dele. Conclusão, vamos lá. Viva esse versículo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já preguei várias vezes sobre o Pai Nosso. Então isso aqui é um pedaço do Pai Nosso. Diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos chama para vivermos o reino dele. Nós te agradecemos em nome de Jesus.